Boa noite. Boa noite para todo mundo que está chegando. Estão me ouvindo bem? O som tá ok? Minha convidada já está chegando. Boa noite nessa segunda-feira de chuva. Pelo menos aqui em Terras Cariocas está chovendo bastante. Ah, obrigada, Lúcia. Bem-vinda. Stephanie, te mandei o convite. Vê se você consegue logar. Se não, me pede para entrar que eu te adiciono aqui. Enquanto a Stephanie está chegando, eu vou me apresentando. Para quem não me conhece, eu sou Silvia Lila, terapeuta energética. Trabalho com as técnicas Reiki, Pranic Healing e Theta Healing. Stephanie é minha convidada hoje. Aceitei aqui já, Tete. Tá. Vamos ver se agora vai. Agora foi. Aê! Tudo bem, amor? Tudo bem? Aqui também chovendo, em Aham. Niterói. É, aquele pequena chuva de verão. Exatamente, São Pedro está caprichando nesse verão, né? Eu tô com medo das águas de março. Em fevereiro tá assim. Vamos pensar positivamente que está reabastecendo aí Sim, essas a usinas gente não vai ficar sem hidrelétricas, água. né? Vai ficar tudo bem, se Deus quiser. Bom, vou deixar a Stephanie se apresentar também para vocês, que acho que aqui tem bastante gente, tanto que não a conhece como que não me conhece também, né? Fala um pouquinho aí de você, querida. Então, eu sou Stephanie, sou psicóloga. Atualmente trabalho na área clínica, então faço atendimentos. E também trabalho com pesquisa na GSEX, que é um grupo de gênero e sexualidade, é um grupo de psicólogas, a gente atua muito aqui em Niterói e São Gonçalo. Então, sou voluntária com a Silvia também, acho que a gente tem esse vínculo, a gente tem um projeto muito bacana com jovens adolescentes, ali, pré-adolescentes, né? E também sou terapeuta energética, embora hoje o meu principal trabalho é com a psicologia. Eu Muito tenho muito bem. mais conhecimento do que a atividade como terapeuta energética, mas conheço um pouco da área, com reiki e pranic. Muito bom. Gente, a ideia de trazer a Stefania aqui hoje, eu tenho falado muito mais aqui na página, né, a respeito de imagem e energia, porque do final do ano para cá eu comecei a perceber uma demanda muito grande, principalmente em mulheres insatisfeitas com a sua aparência, com a sua autoestima, com o seu bem-estar de um modo geral. Não só com relação a questões físicas de querer emagrecer. Isso também existe bastante ainda, né? Mas o que eu tenho percebido mais é essa insatisfação consigo mesma. E dentro do meu olhar energético, isso tem uma questão de desequilíbrio. A Stephanie também tem essa visão, mas eu quis trazer aqui uma profissional da psicologia, porque ela vai poder falar disso com um pouco mais voltada para a ciência, né, Stephanie? Digamos Sim. assim. E aí a gente vai começar esse papo aqui falando sobre o distúrbio de imagem. Eu não sei nem se na psicologia seria esse o termo exato para a gente colocar, mas uma coisa que eu troquei com a Stephanie na semana passada foi mulheres que têm o biotipo aparentemente normal, não são nem muito magras, nem cheinhas e muito menos obesas, mas que se veem como muito grandes, né? E isso pode estar atrelado a uma série de coisas. Então, vou deixar a Stephanie puxar por agora. Sim, a gente vai considerar um pouco o processo de distúrbio quando existe uma questão desmedida, né? Então,
uma pessoa que está pesando lá 40 quilos e se olha no espelho e fala, não, eu sou gorda, eu sou imensa. Então, a gente vai considerar isso tudo quando for casos extremos mesmo. Ou quando a gente vê pessoas que têm bulimia, que é quem come e logo em seguida vai para vomitar os alimentos, ou anorexia, são os casos mais extremos, onde a pessoa para mesmo de comer, vive só de água, para chegar numa visão. Então, existem esses casos, mas não é a grande maioria. Então, a grande maioria talvez a gente nem considerasse como distúrbio. Não sei o que está chegando para você aí dentro do consultório, mas a gente recebe muitas informações externas sobre padrão de beleza. Eu estava vendo a live da semana passada, vocês falaram um pouquinho disso. Então, quando a sua convidada comenta sobre o que a gente enxergava como era corpos gordos, né? Então, várias pessoas que hoje a gente vê como são modelos eram consideradas pessoas fora do padrão. E hoje a gente ainda recebe muito essa informação. Tá? Então, nós nunca vamos estar dentro do padrão que a gente vê socialmente na televisão, nas séries, e sempre gera-nos uma insatisfação, como se a única forma de a gente ser bonita é chegando naquele padrão. E muitas vezes é inalcançável. É alcançável? É possível. Através de muitos anos de dedicação. Ninguém está ali com... Hoje eu vi um vídeo da Fernanda Gentil. E ela falou assim, eu estava me preparando para ser a musa do carnaval quando eu me deparei com uma verdadeira musa do carnaval. E aí ela mostra a Grazi Massafera, que levou anos para chegar naquele padrão de corpo. Foram meses, foram anos, com alimentação regrada, específica, malhando horas e horas para chegar naquele nível. Mas a gente também percebe que para ser a rainha do carnaval precisa ter aquele corpo. E a gente precisa questionar isso às vezes. Há uma crítica à Fernanda, acho que ela estava fazendo uma brincadeira, em que ela estava comendo pão e brincando, mas a gente precisa se questionar sempre. A tua convidada falou, como é que a gente parte para a ação? Como é que a gente sai do autoconhecimento para a ação? Acho que o primeiro é começar a identificar, ter um distúrbio. Então, será que eu estou muito além do que realmente é o saudável? Tá me gerando muito sofrimento? Tipo, primeiro, estou tendo muito sofrimento, um sofrimento enorme. Se eu sou uma pessoa que tem uma condição mais abastada, estou fazendo inúmeros procedimentos estéticos que todo mundo está me dizendo que está dando resultado e eu não estou vendo esse resultado. Eu estou parando de me alimentar de forma saudável para chegar no peso. Então, a gente começar a questionar isso para a gente chegar nesse autoconhecimento. É o primeiro, né? E uma coisa que eu percebo muito é assim, às vezes, o que vai nessa pessoa é uma autocobrança muito grande, uma autocrítica muito grande, e aí isso casa um pouco com o que eu estava falando com a Bela na semana passada, porque assim, a gente sabe, né, que uma das condições dos seres humanos é a necessidade de pertencimento. A gente até trocou sobre isso numa live passada lá com o Eric, né, no Papo Terapia. E aí, essas pessoas, elas entram num padrão de que para pertencer a um determinado grupo, elas têm que estar o mais semelhantes possíveis com os membros daquele grupo. E aí elas começam a se cobrar e se criticar um patamar de perfeição irreal, porque às vezes eu percebo que algumas mulheres, eu vou falar mulheres aqui porque mulher é o que mais chega para mim, né? Eu já passei por um processo grande de emagrecimento, já trabalhei com moda fitness, então eu tenho esse público aqui até hoje, então talvez por isso elas falem comigo tão abertamente a esse respeito. É que às vezes elas não estão nem preocupadas em parecer com a capa de revista, com a Grazi ou uma supermodelo. Mas no ambiente, no meio onde elas vivem, é como se elas estivessem tão desconectadas de si que elas deixassem de reconhecer as suas próprias características físicas, o seu biotipo, a sua beleza natural, para quererem se parecer mais com o meio onde elas vivem.
Aquela história, né? Que durante muito tempo foi moda chapinha. Aí todas as meninas andavam com aqueles cabelos Sim. esticados duros que me davam uma aflição danada. Hoje em dia isso melhorou bastante. Mas assim, por que é que ainda existem tantas pessoas influenciáveis pela questão física? Então, quando eu trago essa questão da Grazi, ou questão social, não necessariamente a Grazi, é porque o que a gente tem de visão todos os dias. Então, você é uma pessoa que malha, que hoje frequenta academia, conhece muita gente dessa área, e se todos os dias você malha, todos os dias você constrói músculos do seu corpo, enfim, melhora na sua respiração, desde que a gente nasce, e aí a gente vai dizer que tem uma diferença de mulheres e homens quando a gente recebe as informações de corpo, ainda que a gente tenha homens buscando padrões estéticos também muitas vezes irreais, mas a gente vê que isso realmente acontece mais em mulheres, porque desde que a gente cresce, a gente se monta, a gente recebe isso todos os dias. Se você ligar a televisão todos os dias, você vai encontrar um tipo X de padrão de beleza. E tem essa questão do pertencimento que você está dizendo, que nós somos seres sociáveis. Então, juntando a combinação de todos os dias você vê pessoas na televisão que têm um certo biotipo, por que se fala tanto em representatividade hoje? É porque a gente possa se enxergar em lugares que a gente até então não se enxergava. Então, hoje a gente busca isso para poder, opa, quer dizer, aquela pessoa ali é uma mulher negra, aquela pessoa ali é uma mulher gorda, aquela pessoa ali, poxa, tem o cabelo comprido, tem o cabelo grande, é ruiva, porque a gente sempre, ainda que a gente não se dê conta, a gente está se espelhando nesses modelos, a gente não percebe. Acho que já teve. Antigamente a gente tinha um olhar um pouco mais, né? Porque a televisão aberta tinha uma influência muito mais direta. Então, fulano estava com uma blusa, todo mundo começava a vender essa blusa. Hoje é mais sutil. Tem isso, mas é mais sutil. Então a gente vai assistindo as séries, a gente vai vendo as novelas, a gente vai vendo os filmes, e aí a gente não vê o nosso corpo ali. O nosso corpo, que é o corpo padrão, eu vou dizer assim, por exemplo, nós, padrão Rio de Janeiro, de quem faz uma atividade física, mas também quer comer um pastelzinho na feira. E a gente talvez nunca chegue no nível abdômen trincado, porque não é o nosso objetivo. Exato. Então, por que as pessoas são influenciáveis? Por isso, a gente recebe tudo isso muito forte. Nós temos uma cultura também de falar muito sobre o corpo do outro, temos uma facilidade muito grande de falar sobre isso. Então, quando você traz, naquela época que todo mundo estava com a chapinha, aí você chega diferente, não, você fez, você tá com chapinha, amiga, que isso? E a gente é ser social. Hoje a gente trabalha, e você falou até das escolas na live passada sobre o quão importante entender a diferença de beleza, que também é cultural. Se eu for, por exemplo, para a Coreia, eu talvez não seja o padrão de beleza dos coreanos. Sim. Eu até me surpreendo de ver o tanto que os coreanos são o padrão de beleza de muitas meninas aqui. E olha que legal, que a gente nunca teria essa percepção sem os doramas e tudo mais, mas o quanto tem disso, essa diversidade. Então, nós somos influenciadas, sim, pelo meio, porque existe uma continuidade frequente dizendo pra gente que aquele corpo é o corpo desejável, é o corpo de sucesso, é o corpo que conquista. E a gente não percebe que isso é irreal. Não sei se já chegou para você no consultório, meu namorado, na verdade, não gosta de mim porque eu tenho um corpo tal, ou me traiu porque eu não tenho padrão de beleza. E hoje, né, eu uso uma fofoca midiática para refutar isso. Gente, a Shakira foi traída. Caramba. Um símbolo de beleza, não é sobre o corpo, mas é difícil a gente se desconectar disso, porque a gente precisa fazer essa desconexão todos os dias. É uma reeducação, não é só uma desconstrução, uma reconstrução do olhar para o mundo. Será que as nossas amigas mesmo, elas estão tão na academia ou fazendo atividade física e são todas com o abdômen trincado? Será que essas pessoas à nossa volta são essas pessoas e vocês veem elas sendo menos desejadas ou namorando menos ou se relacionando menos? Acho que é um olhar que a gente não costuma ter. Cara, você puxou um exemplo muito sensacional.
Eu lembrei de duas coisas ligadas aqui a relacionamento que eu já vivenciei, que são muito isso e exemplifica também muito bem qual é a diferença de postura que a gente tem quando a gente está em equilíbrio. Eu fui gordinha há muito tempo, quem já me segue aqui sabe, eu pesei muito mais que 100 quilos, mas eu não sei dizer quanto, porque nessa época eu estava muito desconectada de mim, eu já não me pesava mais. Então, eu lembro que eu estava em torno dos 100 quando eu acordei e resolvi que eu ia me cuidar. E aí teve uma fase, sei lá, por volta dos 20 e poucos anos, que eu estava num carnaval em algum lugar de Minas, não vou lembrar onde, com um grupo de amigas, e eu, obviamente, era a obesinha do grupo. Passou um grupo de rapazes por nós e eu escuto a seguinte pérola: nossa, que mulher bonita, pena que ela precisa emagrecer. Cara, aquilo bateu tipo uma flechada no meio do peito. Por quê? Era uma época que eu tinha uma infinidade de inseguranças, eu não tinha consciência ainda de que eu já estava insatisfeita com o meu corpo, porque eu estava naquele fluxo, né? Faculdade, trabalho, come, bebe, festa, não sei o que, nananana, as coisas vão acontecendo, depois que você vê, é que você engorda. Mas nessa época, esse comentário bateu em mim e reverteu de uma forma tão tóxica, mas tão tóxica, que eu me tornei uma pessoa infinitamente arrogante e provocativa durante um bom tempo. Porque na minha mente foi assim: esse cara não sabe a mulher que eu sou. Como é que ele está me julgando pela minha aparência? Então agora eu vou mostrar para o mundo que eu sou boa pra caraca. E aí, gente, isso reverteu de uma maneira que se antes eu estava numa vibe que eu me escondia um pouco mais, tinha uma certa vergonha de determinadas coisas na praia, etc e tal, eu comecei a me expor, a botar a minha cara no mundo, e foi a época que eu mais me relacionei. Só que, obviamente, né, eu estava num padrão vibratório muito negativo, não estava usando isso da melhor maneira, então a maior parte dos meus relacionamentos naquele período foram de pouca duração e bem tóxicos, propriamente falando. Mas eu lembro que eu tinha amigas que olhavam para mim e diziam assim: nossa, como você é autoconfiante, como você é empoderada, como elas me viam como um ícone, porque apesar de eu estar super gordinha, eu fazia mais do que elas, sabe? E aquilo foi terrível. Foi terrível mesmo, porque eu fiquei muito tempo para sanar todos os danos daquela fase da minha vida. E aí, muitos anos depois, né, já numa postura de vida muito mais equilibrada, quando eu já tinha emagrecido bastante, tal, na verdade, na época que eu estava muito magra, que eu emagreci os 35 quilos lá após a obesidade, teve uma faixa de tempo que eu ainda tinha essa de, mesmo estando muito magra, me olhar no espelho e ainda ver gordura onde não existia, né? Levei um tempinho aí para me situar do meu novo real tamanho. Mas nessa época eu encontrei com um homem que eu tinha me relacionado no passado, e essa criatura olhou para mim e falou assim: nossa, você tá muito magra, eu gostava muito mais de você gordinha. Só que aí eu já estava tão bem comigo que aquilo não tinha importância nenhuma. Eu olhei para a cara dele, eu dei uma gargalhada, eu falei assim: é mesmo? Que pena, né? Então, assim, o que é mais importante é o que está dentro da gente, não é o externo. Esses dias eu estava conversando com uma cliente minha. Se você está se achando bonita e alguém te elogia, você vai agradecer aquele elogio. Se alguém chega, quando você está se sentindo bem, te chama de feia, você vai pensar: que pessoa doida. Você vai virar as costas, você vai rir, né? Você vai fazer piada daquela situação. Agora, se você está se sentindo mal, se você está se sentindo feia e alguém te elogia, você nem aceita o elogio, sabe? Você não acredita naquilo, você vai ficar assim: essa pessoa está querendo alguma coisa de mim. Ou você vai comprar briga, né? Não, nem tô tão bem assim, eu tô acima do peso. Você vai ficar botando defeito, né? Sim, sim. Isso é muito Não, doido, você tá gente. mentindo, ou são seus Né? olhos, né? A Aquelas gente coisas. começa a justificar: essa roupa eu comprei na liquidação. Por que, sério? E
é muito interessante isso, né, Silvia? Pensar que muitas vezes são atitudes que fazem a mudança. Eu digo atitudes porque, quer dizer, a fase que você mais se relacionou foi quando você se achava arrogante, que você começou a se colocar no mundo. E, claro, como não foi de uma forma equilibrada, você meteu o pé na jaca, literalmente. Sim. E aí hoje você percebe, opa, mas o quanto a gente também dá o poder para o outro sobre nossos corpos? Isso é muito difícil. Porque a gente, como nós somos seres sociáveis, queremos essa coisa de queremos estar em grupo, queremos ser aceitos pelo grupo. Quando alguém próximo, no seu caso não foi próximo, mas que atingiu diretamente algo que você tinha dentro de si, né? Pegou na ferida, fala, a gente dá esse poder. E é difícil tirar, porque a gente o tempo todo está pensando no que estão pensando sobre nós. Ah, eu preciso me comportar assim porque vão pensar que eu sou desse jeito, ou vão pensar que eu sou daquele jeito, ou se eu não tiver com essa roupa tal, eu vou ser menos ou vou ser mais. E é isso, é um trabalho que precisa ser feito todo dia. É um trabalho é, a longo prazo. Porque todo esse trabalho que a gente tem hoje, do nosso pensamento, foi feito a longo prazo. Então, de você se colocar para baixo. Tem um filme que eu gosto muito, que é Sexy por Acidente, a versão brasileira. E ele fala um pouco disso, né? Então, tem a Amy Schumer, é uma atriz gorda e tal. Ela bate a cabeça e quando ela acorda, ela se vê magra. Mas ela não está. E a partir do momento que ela se coloca como uma pessoa confiante, o mundo dela se abre. Sim. E isso é muito bacana, porque não mostra ela como ela se vê. Só mostra como ela age. Então, isso da autoconfiança, de falar, eu sou bonita. E é difícil a gente tirar do outro esse poder se a gente não fizer isso todo dia, porque tem que ser todo dia. Essa reconstrução desse olhar, de entender que eu posso sim fazer uma atividade física, porque a atividade física faz bem para as minhas emoções, para o meu corpo, para o meu cérebro, dependendo da atividade que eu faço, eu vou ter uma memória melhor. Se eu tenho ansiedade, isso vai me ajudar na ansiedade, sabe? Se eu preciso gastar energia, tenho raiva em grande quantidade, isso vai ajudar. Então, quer dizer, a atividade física ela ajuda tantas outras coisas, mas está tão ligada a emagrecer ao corpo, somente ao corpo, que hoje a gente vai, então, trabalhando para que a atividade física também seja relacionada ao bem-estar emocional, a equilíbrio, né? Relação com a comida. Então, é muito importante quando a pessoa está com essa dificuldade de se olhar e começar a entender por que eu não estou gostando do que eu estou vendo no espelho. Ah, eu quero emagrecer, não tem problema querer emagrecer. O problema é você achar que só é bonita se emagrecer, você achar que só é desejável se você emagrecer. Agora, eu quero emagrecer porque eu me acho bonita assim, mas eu também me acho bonita daquele outro jeito. Não tem problema nenhum. Não tem sofrimento. Então, tá ótimo, vai lá, faz sua atividade física, vai acontecer aos poucos, quando você vê tá fluindo, vai melhorar a alimentação, porque também melhorar a alimentação não é só uma questão de emagrecimento, também traz benefícios para a ansiedade, você rever a sua relação com a comida, porque Sim. da década de 80 para cá, a nossa relação com a comida piorou muito. A gente teve acesso a mais fast foods, a gente teve acesso a comidas mais gordurosas, mais doces, a gente não se dá conta, mas isso tem uma química que faz com que a gente cada vez queira comer mais, queira nutrir-se, é o processo do prazer. E a atividade física vem para ajudar nesse processo. Então, eu quero diminuir a gordura, por quê? Porque não me faz bem, não me faz bem para as minhas emoções, a longo prazo não me faz bem agora. Tem que cortar? Não, é só mudar a forma de se relacionar com a comida. Mas para a autoimagem também mudar, precisa reconstruir esse processo de o que é uma mulher bonita, como são as mulheres que realmente nos cercam, por que eu continuo me vendo de uma forma que todas as outras pessoas estão me dizendo que não. Procure pessoas de confiança para te dizer. Não. Quer dizer, se você está pesando 40 quilos e você está se achando gorda, precisa ter um olhar. No seu caso, não sei, Silvia, mas às vezes quando a gente tem uma mudança muito rápida, demora para a gente se ajustar ao nosso corpo. Mesmo se você cortar o cabelo, é uma coisa assim, né, simples, supostamente rápido, e demora para a gente se ajustar ao novo corte, à nova
dura. Então, algumas coisas precisam acontecer devagar para você ir se ajustando e se colocando. Então, o pertencimento do grupo talvez é questionar, será que esse grupo realmente ele é válido para mim hoje? Se eu só tenho gente que está me criticando, porque acontece de você estar num grupo tão complicado que já está e você aparece com uma blusa nova, essa blusa não ficou legal em você. E não é problema você dizer para sua amiga que de repente a blusa não está legal, mas a forma que você será que está tendo carinho? Será que está tendo respeito? Então, tem muito disso. Se você está se relacionando, será que essa pessoa também está fazendo isso com você? Está te tratando com carinho na hora de falar com você sobre algo? Pô, amor, essa blusa não tá legal. Ou, essa blusa tá horrível. Porque tudo isso vai fazendo com que a gente se sinta muito pior conosco. Sempre a primeira mudança que a gente vai pensar é no corpo e nunca do comportamento ou o que as pessoas ou de repente até de grupo de amigos. É sempre não, porque eu preciso realmente emagrecer, eu preciso me vestir de forma X para caber nesse grupo. E é difícil, porque você precisa fazer isso constante, fazer a avaliação constante dos seus sentimentos, de como você é tratada, porque a gente não percebe mesmo. De repente, olhar outros corpos na televisão. Se você olha um corpo que não é o corpo padrão e se sentiu muita repulsa, opa, como é que está o seu olhar para os outros corpos? E aí a gente vai falar que realmente o mundo feminino ele tem mais. A gente movimenta uma indústria. Então a gente sempre vai receber muito mais bombardeio na mídia do que os homens. A gente vai ter, a gente aí sustenta famílias com os nossos kits de beleza. E não tem problema nenhum, mas a gente precisa entender também o quanto se sentir e buscar representatividade também nessas coisas que a gente consome é importante. Será que essa empresa ela quer colocar, vou dizer de mim, um tom de pele da minha cor? Está preocupada comigo? Ou não está? Será que tem modelos? Eu nem sabia. Eu recentemente descobri que tem um nome que é mid-size, que não é uma galera nem magra e nem plus size. Tá no meio, assim. Mais uma categoria. Eu nem sabia também. Fazia a menor ideia. Então, porque eu sou mid-size, mas o que significa isso, né? Então, buscar a reconstrução de eu quero mulheres que são próximas de mim, do que eu sou. Porque aí você vai emagrecer, mas você não vai sofrer para isso. Você vai procurar uma atividade física que você goste. Não vai só procurar academia porque é lá que emagrece. Não, vai procurar porque você gosta de correr na esteira, porque você gosta de levantar o terra. Isso não é comigo. Vou fazer yoga, vou fazer funcional, vou fazer jumping. Tem várias as possibilidades que muitas vezes em grupo até funciona uma da força para outra. Isso é muito bacana. Então, quando a gente fala de distúrbio, muitas vezes é quando é muito extremo, então nessas categorias, mas constantemente a gente realmente nunca se sente satisfeita por isso. Existe um padrão muito em volta da gente. E é o tempo todo. O tempo todo a gente não percebe. Então, é um trabalho de formiguinha. Assim, dentro do meu trabalho, quando eu atendo mulheres que estão insatisfeitas e principalmente quando elas querem emagrecer, tudo que eu faço para cada cliente é sempre personalizado, né? Então, o que eu tento trazer para essas pessoas é a desconstrução do padrão e da necessidade de comparação. E aí a gente vai trabalhar lá dentro das ferramentas que a gente tem, o corte de elos negativos entre situações passadas que causaram essa necessidade extrema de comparação. A gente vai olhar para a criança interior. Muitas vezes as pessoas elas são movidas pela criança interior a maior parte do tempo e não se dão conta. Porque você pensa só, o adulto
ele sabe o que é importante para a vida dele. Ele sabe que ele precisa comer, que é necessário praticar uma atividade física se ele quiser envelhecer com qualidade de vida. Ele sabe que ele precisa trabalhar, que ele tem boleto para pagar. A criança não. A criança vai bater pé e ela vai dizer, eu quero doce, eu quero pizza. Então, assim, a gente já tem que ter esse olhar também, né? Porque se a pessoa reluta tanto em fazer o que é importante para ela e que ela deveria ter completa ciência de que é importante para ela, já tem alguma coisa errada aí. Se ela não consegue olhar para dentro, olhar para si, e está sempre buscando uma referência externa, vamos trabalhar essa insegurança primeiro. Vamos ver qual é a origem dessa insegurança para a gente fazer uma reprogramação mental, para a gente identificar lá no inconsciente dela o que é que está ocasionando essas situações. E na minha linha de trabalho, na maioria das vezes, eu não quero nem que essa pessoa fique vendo TV e se comparando ao mundo, porque isso ela já fez a vida inteira. Então, normalmente, qual é a sugestão que eu dou? Pega um álbum de fotos passadas. Escolha 2, 3 imagens diferentes onde você estava se achando bonita, onde você se via bem. Porque muitas vezes, nesse processo de tratamento energético ou da mentoria energética, as mulheres se redescobrem de uma tal maneira que elas percebem, nossa, eu nem faço mais tanta questão de emagrecer assim. O emagrecimento, como você falou, ele é consequência do autocuidado. Se eu sei que é importante, que é relevante para a minha saúde, a prática de esportes... Gente, na live com a Bela, acho até que eu coloquei essa expressão, o nosso corpo é sustentado por músculos. Se eu não fortaleço a minha musculatura, o que acontece? Eu começo a envergar. Daqui a pouco eu estou com dificuldade motora. E aí as pessoas focam a vida inteira em trabalho, em ganhar dinheiro. Aí vai ficar rico na cadeira de roda, gente. Não adianta. Se você quer aproveitar a sua velhice, a sua farta aposentadoria, você tem que se cuidar, você tem que cuidar da sua saúde. Porque para o estético, você faz plástica, você põe botox, você faz o que você quiser. E assim, galera, o que eu e Stephanie estamos falando aqui não é nenhuma crítica a padrões de beleza, tá? Não. Pelo contrário, é importante que a gente se aceite, se cuide. E a aceitação é diferente de acomodação. A partir do momento que eu me aceito com o meu biotipo, com a minha estatura, a primeira coisa que eu parei de fazer na minha vida, usar uns saltos medonhos que arrebentavam a minha coluna. Por quê? Hoje eu aceito a realidade que eu tenho 1,62, gente. Então tá tudo bem. Mas eu me prefiro com um determinado padrão de corpo. Então eu vou praticar atividade física, eu vou me alimentar com um determinado equilíbrio, sem abrir mão da minha cervejinha, da minha pizza, do meu pastelzinho na feira. Mas eu vou me manter ali dentro do que eu prefiro. Não do que a sociedade diz que é maneiro, não do que a coleguinha acha mais bonito. E quando a gente entra num patamar de equilíbrio energético, a gente, na verdade, deixa até de dar ouvidos para os outros, sabe? Quando a gente escuta, você sabe que você também está nesse processo de reequilíbrio, né? Mas quando você ouve uma determinada coisa externa, é tipo aquilo entra por um ouvido e sai pelo outro. A gente não se dá mais nem ao trabalho de processar aquela informação, porque aquilo não diz mais respeito a gente. Não, é bem interessante, Silvia. É isso, né? Cada pessoa vai precisar de um olhar diferenciado. Então, para alguém vai funcionar melhor olhar fotos passadas, se reidentificar. Que é isso, precisa buscar uma outra identidade, mas que já foi dessa própria pessoa. A gente muda, né? Hoje a gente tá com cabelo curto, a gente já tem cabelo grande, então, de repente, se reconectar com o que ela acha de bonito. E quando eu falo de mídia, é porque a gente consome. Então, se a gente abre o nosso feed, pensando no mundo atual, abrimos o nosso feed, a gente só vê supermodelo, é legal também ver. Poxa, eu já assisti tanto aquele vídeo do Léo Santana com a esposa, que já cansei de tanto ver. Então é legal ver eles dançando e corpos super padrões, mas também é muito bom pra gente ter outros corpos, a multiplicidade de corpos. Mas é sensacional, porque precisa ser personalizado. Eu acho que isso é muito importante. E é difícil mesmo de se movimentar, inclusive energeticamente. Mas falando do processo de psicologia, e até um pouco de neurociência, quando a gente está só buscando prazer, isso é o processo.
a gente tem uma dificuldade de largar o prazer. Então, Sim. comer doce, comer fast food, e, claro, iniciar uma atividade física, o início nunca é 100% prazer. Até a atividade física começar a fazer nosso cérebro funcionar a parte do prazer, demora um pouquinho. Então, se você vai uma vez na academia, vai uma vez sei lá, comer algum hambúrguer, fato que o hambúrguer vai te trazer uma satisfação imediata. E a gente está um pouco nessa sociedade de trazer prazer e felicidade imediata. É a necessidade de recompensa, né? Passei um dia estressante no trabalho, eu mereço um happy hour, eu tenho que tomar não um chopp, 30 chopps para aguentar a minha vida. Exatamente, o tempo todo essa necessidade de pequenas doses de felicidade. Mas a gente, aí por mais que a gente perceba que a longo prazo não faz bem, é por hoje, né? Não por hoje, hoje, só mais hoje, e só mais hoje, e às vezes leva a gente ter problemas graves de saúde. Então, é importante, eu vou dizer que ter o corpo padrão, porque é uma forma de corpo, mas é importante a gente ter essa multiplicidade. Acho que eu sempre digo para as pessoas que eu atendo que se elas puderem financeiramente se permitir a outras técnicas, é importante, porque eu não acho que a psicologia dá conta de tudo. Então, é sempre dentro do que eu acredito. Ter uma equipe multidisciplinar, se a pessoa pode, se a pessoa, eu tenho plano de saúde, posso fazer acupuntura? Vai lá. Às vezes, está no teu plano de saúde, você pode fazer. Então, eu posso fazer uma terapia energética? Vai lá. É isso. Nós acessamos outras partes. Quer dizer, eu tenho 50 minutos com cada pessoa por semana para poder fazer um trabalho. Então, comigo ela vai falar sobre isso, sobre a relação com a comida, sobre o que ela está falando sobre o corpo, quem falou o que para ela, o que permaneceu. E aí com você tem essa fala, mas aí já tem um olhar mais meticuloso para algumas partes específicas, energéticas, dos chakras, do que está acontecendo. E olha só como se complementa. Sim. Sabe? Então, eu sempre falo, se você tem oportunidade, às vezes não pode pagar, mas tem plano de saúde, às vezes perto da sua casa tem algum lugar que oferece um valor social, uma terapia energética, ou outras formas de terapia, faça. É importante complementar. Então, enquanto você, de repente, trabalha criança interior, eu estou trabalhando adulto, sabe? E não está agindo. O que breca essa pessoa de conseguir fazer ação? É procrastinação, então vamos trabalhar isso. É outra coisa. É tempo, vamos trabalhar a questão de tempo. A gente não tem uma gestão de tempo, às vezes, boa. Então vamos trabalhar a gestão de tempo. O que faz? Que hora que você pode fazer tal coisa? Vamos organizar. E tudo isso na teoria é muito fácil, mas começar a mudar a rotina leva tempo. E a gente precisa primeiro treinar o quê? Paciência. A gente quer tudo para ontem. A gente quer tudo. Comi bem uma semana. Vai lá e se pesa. Não vai ter retorno. Assim, gente. Então, e você falou da neurociência. Isso é muito importante, cara, porque eu converso isso até com as pessoas quando elas estão naquela fase de dificuldade com a meditação. Vocês estão me ouvindo bem? Porque parou uma ambulância aqui, né? Não sei se dá para ouvir daí a sirene sem fim, mas ok. E aí, o que acontece? O nosso cérebro ele é feito para economizar energia. Então, toda vez que a gente vai criar um novo hábito, ele reluta, ele resiste, porque aquilo demanda um gasto energético maior. Enquanto que tudo aquilo que a gente já faz com frequência já está no automático. A gente não precisa pensar para escovar o dente, para cicatrizar um arranhão, para respirar, para andar, para falar. A gente simplesmente faz. Obrigada, Lúcia e Francisco, obrigada. Então, assim, criar um hábito novo, ele necessita, primeiro, de um fortalecimento energético, porque às vezes a pessoa realmente não tem energia, ela tem um chakra básico enfraquecido, ela tá tão desvitalizada que ela não consegue, ela realmente falta força, literalmente energia, para que ela levante e que ela se comprometa com uma atividade física. E aí o pensar a longo prazo, porque realmente a satisfação imediata é maravilhosa, gente. Quem não quer algo que você
estala os dedos e tá ali, tá te dando prazer. Só que quando a gente pensa no longo prazo, depois de 30 dias praticando regularmente uma atividade, a gente já sente os benefícios da endorfina. Isso traz um bem-estar maravilhoso. Dependendo do que você busca fisicamente com uma atividade física, você começa a ver o seu corpo diferente. Aquilo também vai te dar um prazer maravilhoso. Gente, tem dia que eu tô exausta, não quero ir para academia de jeito nenhum, mas eu falo, não, você vai, porque você já sabe que isso é importante para você. O jeito que eu saio de lá, eu fico assim, ai, caraca, que bom que eu vim. Porque é muito, muito, muito maravilhoso. Mas é importante as pessoas perceberem essa diferença. E como você falou, tudo é complementar. Não é à toa que as técnicas energéticas são chamadas de práticas integrativas e complementares à saúde, né? Então, assim, a atividade física, ela é complementar. Eu sempre digo para o meu público, para as minhas clientes, exercício físico é manutenção do equilíbrio energético. Você está se movimentando, pode ser com a prática que for. Você está liberando excesso de energia suja, energia estagnada que está ali no meio dos teus chakras, e isso também vai te trazer mais bem-estar. Um atendimento com um psicólogo é importante. E é engraçado, cara, engraçado não, né? Curioso, que eu percebo que tem gente ainda hoje que reluta e tem preconceito com psicólogos e psiquiatras. Cara, quantas e quantas vezes eu estou tratando determinadas pessoas, aí eu percebo que assim, ela precisa de um pouquinho mais de orientação. A primeira coisa que eu falo, olha, isso eu não posso te oferecer aqui, eu não tenho essa formação. Você já faz acompanhamento psicológico? Aí a pessoa, ah, não, psicólogo, não. Cara, assim, o tempo é a desculpa mais utilizada na sociedade, né? A gente sabe, o dia tem 24 horas para todo mundo. Agora, por que que para a pessoa é prioridade ir para o happy hour e ficar lá 2, 3 horas, às vezes gastando numa noite a mensalidade de um mês de academia, 1 hora, 2 horas zapeando na rede social, mas não pode ficar 50 minutos com uma psicóloga que o plano de saúde cobre? De onde vem esse bloqueio histórico, genético, sei lá, que fazem com que as pessoas ainda olhem saúde e autoconhecimento como supérfluo? É, a psicologia tem uma história bem ruim mesmo, inicialmente, né? Primeiro que quando a gente nasce no processo médico. Então, muitas vezes ligado a quem? Primeiro a quem tem dinheiro, a quem tinha um certo poder aquisitivo. A psicologia não era para todo mundo, o atendimento psicológico não era para todo mundo. Por exemplo, Freud não deve ter atendido o valor social, o cara pegava só a aristocracia, né? E depois a gente teve um grande outro pensador, que é o Jung, e a gente sempre tem muito contato com ele, que ele era médico de manicômio, sabe? De comunidade terapêutica. Então, ele é restrito. Então, ficou muito famoso o quê? Ou quem tem dinheiro, ou quem é maluco, né? Doido, enfim. Então, e aí, depois a gente vem ressignificando o processo da psicologia, os espaços da psicologia, mas ainda tem muita gente que tem isso, de que não, eu não tô, eu não sou louco, eu não vou, preciso de psicólogo. E aí depois a gente, não, mas não tem problemas. E aí a pessoa fala, não, mas eu não tenho tantos problemas. Existe essa relutância mesmo. Mas tem uma outra coisa que é interessante, é que, de fato, um atendimento psicológico nem sempre vai trazer conforto. E nem todo mundo está preparado para isso. Em chegar no consultório e conseguir falar coisas que está pensando. É muito difícil para muita gente conseguir se aceitar como uma pessoa que talvez não faça coisas consideradas boas. Ou que tenham pensamentos que podem ser agressivos, pensamentos de inveja. É difícil chegar e falar, caramba, poxa, não tenho dinheiro igual fulano, nossa, que tristeza. É difícil chegar a falar isso. Inveja, que raiva que eu tenho, sei lá, da minha irmã que pegou minha blusa. Não posso ter raiva da minha irmã. Não posso. Tem que ser uma pessoa. Então, se reluta muito até chegar realmente, porque muitas vezes tem que falar sobre o que está trazendo esse conforto. E se você fala, você lida. Né?
Sim. Então, Depois que uma vier, terapia não dá para energética, dizer. numa terapia energética, você pode falar em algumas, né? Não sei como é a tua linha, mas depende muito de pessoa para pessoa. Você pode falar assim, hoje estou triste. Você vai lá, vai fazer as limpezas de tristeza. Vai fazer algumas perguntas e vai tentar aprofundar e a pessoa vai se sentir confortável ou não de falar. Dentro de um atendimento psicológico, né? Acho que pode ser padrão, assim, eu automaticamente vou perguntar por que essa pessoa está triste, o que realmente é a tristeza para ela, como ela está se sentindo, o que traz tristeza, o que ela entende de tristeza. Quer dizer, são muitas coisas para você aprofundar. E as pessoas relutam mesmo. Relutam. Ah, não, porque é isso. Eu não tô louca, não tenho problema. Eu posso lidar com os meus problemas sozinha. É aquela coisa de também precisar ser forte o tempo todo. Eu sou forte, eu aguento, eu dou conta. E tudo bem, vai na conta, mas vamos falar sobre isso. Tá dando ponto, vamos elaborar isso. Será que dá para ser mais leve? E é muito interessante que quando a pessoa começa, ela fala, e aí ela, olha, o que eu estou falando aqui, né? Não tinha me dado conta de falar, traz um processo de, opa, não é mesmo? Não é que é aquilo ali? Agora, falando. Quando a gente se ouve, né, a gente traz lucidez para aquilo que vai dentro do nosso coração. O problema é que na maior parte do tempo, a maioria das pessoas vive em fuga. Como dói olhar para dentro, a gente não quer olhar aqui para a nossa sombrinha, para o que é feio, para o que a gente considera errado diante dos padrões que a gente foi criado e que a gente ouve do externo. A gente passa o tempo todo olhando para o externo. Então eu estou aqui cheia de problema, mas eu estou pensando naquele problema que você me contou na semana passada, que você até já resolveu, mas porque eu quero te ajudar. Porque eu sou muito legal. Eu preciso ajudar minha mãe, minha avó, minha tia, minhas amigas. Então eu fico o dia inteiro pensando em solução para o problema dos outros. Aí do nada eu te mando uma mensagem. Olha, Stephanie, eu lembrei daquele negócio que você falou, eu já sei um lugar assim, assado, que você pode resolver esse problema. Mas então, minha filha, e o seu problema? Você resolveu? Não, porque eu não tenho problemas. E aí a gente passa a vida assim. Ou a gente entra nessa capa de salvadora e se ocupa o tempo inteiro da vida alheia, com as desculpas mais elevadas possíveis, porque a nossa mente conta desculpinha pra gente o tempo inteiro, né? Então eu sou muito bondosa, a mamãe precisa muito de mim, eu tenho que dedicar a minha vida a cuidar da vida da minha mãe. Exemplo, né? Agora, aqui eu não posso olhar, aqui eu não posso resolver. Ou a pessoa vai mergulhar no consumismo, ou no comer compulsivo, ou no alcoolismo, no uso de drogas, no excesso de sexo. Existem uma infinidade de fugas. Existem as pessoas que criam compulsão por atividade física, que vão à academia 2, 3 vezes ao dia e ocupam a vida dela em função daquilo, com a desculpa de saúde. Então, assim, a gente está repleta de desculpas. As pessoas que são workaholics, as pessoas que são compulsivas por estudo. A pessoa passa o tempo inteiro emendando uma formação na outra, uma formação na outra, uma formação na outra. Ela nunca se coloca no mercado para aquilo que ela diz que tem vontade de fazer, porque ela sempre entende que ela precisa de mais um pouco. Ela não se vê como capaz. E aí, para mim, isso tudo é um grandíssimo problema de autoestima, de aceitação, né? Não é uma imagem estética, muitas vezes, é uma imagem emocional de não ser capaz, de não conseguir, eu não sou inteligente o suficiente, eu não sou capaz o suficiente. Isso também é uma autoimagem. Só não é focada no corpo. Exatamente. Aí o que eu acho maravilhoso de trabalhar dentro das técnicas energéticas é porque às vezes as pessoas chegam sem a facilidade de verbalizar o que sente, porque elas não estão habituadas a se permitir sentir, elas vivem no automático. E aí, quando a gente ensina essas pessoas a meditar e a gente fala sobre presença, muitas pessoas demoram muito tempo para entender o que é presença, né? Gente, presença é só você estar aqui agora. Você consegue conversar comigo?
5 minutos sem olhar para o celular, sem olhar para o relógio, sem tentar sair correndo. Você lembra o que eu falei no começo da conversa? Tem gente que desperta o tempo inteiro. E eu acho muito maneiro, né? Porque eu adotei uma técnica sensacional. Eu tô aqui falando, a pessoa pegou o celular e para de falar. Aí a pessoa faz assim, eu tô te ouvindo. Uhum. Enquanto ela não larga o celular e olha para mim de novo, não volta a presença para o momento presente, eu simplesmente paro. E aí, se a pessoa não se toca, eu pego o meu telefone, eu vou fazer outra coisa também. Porque, cara, o povo fica assim, ó, aéreo. E aí, quando olha para si, quando consegue ouvir a voz do coração e se dá conta do tanto de emoção que está gritando, que está pulsando aqui dentro, a pessoa pira. Ah, porque eu estou muito triste, eu estou muito ansiosa. Tudo bem, sente isso. Vamos identificar qual é a raiz disso, onde é que está. E aí, em pouco tempo, a pessoa começa a falar com muito mais facilidade, sabe? Eu acho isso incrível. Então, agora que você consegue falar, que tal reavaliar aquela possibilidade de um tratamento com uma psicóloga? E é muito disso, assim, né? O que eu acho interessante do complemento, muitas vezes, é a pessoa que está ali numa relação que não está legal, não consegue fazer o término. Vai lá, vai lá. Conversa com a sua terapeuta energética, faz um cortezinho de elo. Vai dar certo. Corta isso, sabe? Vai, para você conseguir seguir adiante. Vamos trabalhar essa tristeza, sabe? Vamos trabalhar esse processo. E é muito interessante isso, porque o quanto essas terapias hoje, elas também estão olhando mais profundamente para a parte mental. Não é só, vamos deixar você bem. Não, peraí, tem uma parte bem, tem uma parte aqui, ó, no cérebro, então vamos ali, tem um canal energético, tem um processo, sabe? Ah, tá com dificuldade. E eu acho bacana que tenham terapias não verbais, porque não é fácil para todo mundo chegar e falar. Quando eu começo os atendimentos, eu sempre falo para as pessoas que a gente vai construir esse espaço. Que não vai ser no primeiro dia. Tem gente que acha que nunca vai falar e fala 50 minutos. Mas tem gente que, aos poucos mesmo, a gente vai falando de novela, de filme, para a pessoa sentir segurança. Para me ver como uma pessoa de confiança ali, para ela sentir facilidade de falar. E às vezes não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Então eu falo, gente, talvez a técnica não seja essa aqui, pode ser outra. Mas eu sempre falo, só uma não dá conta, precisa de mais. Precisa de mais. Se é uma pessoa que verbaliza bem, acho que a psicologia é ótima. Tem gente que demora a verbalizar. Então vamos para outra técnica, vamos tentar. De repente, uma técnica corporal. Tem técnicas terapêuticas corporais aí. Musicoterapia, hoje eu faço pós-graduação em musicoterapia. Vamos para musicoterapia, vamos cantar, vamos tocar. Pega um instrumento, se movimenta. Tem arte terapia, vamos pintar, vamos fazer uma argila. Tem arte terapeutas assim, fantásticos. Véio. Você não é verbal, mas precisa expressar a sua emoção. Você nem sabia que estava sentindo. Que nem identificou, às vezes, qual é a emoção. Primeiro precisa identificar a emoção, para depois poder concluir. Ah, tá, isso aqui. Ou é raiva mesmo. E aí as pessoas falam que eu estava chateado. Mas o que é chateado? Você tá chateado triste? Chateado com raiva? Chateado? O que é chateação para você? Não sabe identificar. E acho que é um processo isso. Então, às vezes, liberar canais energéticos faz as pessoas falarem. Já aconteceu de eu estar num consultório, meu irmão também é terapeuta energético no outro, e sair de uma sala para outra, e tinha gente que preferiu o contrário. Primeiro vinha para mim, falava tudo, mais pesado, né? E aí chegava lá, fazia a limpeza e saía clean. Falei o pesado, já chorei, já não sei o que, agora... Esse combo é maravilhoso, hein? Vou relaxar. Agora vou... Agulha, vamos liberar. Ai, que saudade do Eric no Rio me agulhando. Fala. Essas agulhas. Olha, que saudade. Agulhas mágicas do mestre Eric. Cadê? E eu acho que é isso. Esses complementos de autoimagem, como ser capaz, autoimagem de eu sou merecedor, tudo isso é autoimagem. Autoimagem de eu posso, eu consigo. E é difícil.
É difícil porque precisa ser com o tempo. Então, não vai chegar com você uma sessão, vai ser leve, mas não vai resolver, porque precisa de tempo, precisa trabalhando para conseguir fazer esses movimentos. Para mudança de rotina, né, a gente estava falando, eu sempre falo assim, faz pouco, começa com pouco. Não O que é faz academia. Não pensa que vai fazer academia 5 vezes na semana. Não, começa caminhando meia hora um dia, na semana que vem 2 dias, na próxima vai aumentando, vai devagar, vai criando o teu vai corpo o hábito. acostumar, vai criar o hábito. Então, vai devagar. E com todo o processo de autoimagem, assim, começa a falar, eu sou capaz. Por que eu não sou capaz? Como descobrir por que não se acha capaz? Chegou na raiz? Não. Eu sou capaz, sim, eu posso, eu consigo. Eu sou merecedora. Sim. E é Vamos difícil. resgatar o tanto de coisa que você já realizou nessa vida, né? Que não foi pouca. A gente passou por uma pandemia, a gente ainda está aí saindo dela. O tanto de coisa que a gente aguentou, dias em confinamento. Mais até do que um Big Brother Brasil, se a gente pensar. Deus me livre. Que já é difícil, sim, mas sorte que a gente não estava sendo gravado, né? Tem muitas famílias aí que a situação... Mas o tanto de que é difícil, às vezes, a gente não tem interação social, e por isso que o social é importante, por isso que a gente quer fazer parte de grupo, por isso que a gente quer ser aceito, a gente faz para ser aceito. Precisa entender essas interações. Eu sou aceita pelo meu grupo independente, do que eu visto? Sim. É muito legal estar. Não. Precisa repensar. Sim. Exatamente. Essa pessoa com que eu estou, ela me incentiva, eu falo que eu quero trabalhar, sei lá, vendendo lanche, essa pessoa, ela me incentiva, ela me apoia. Opa! Não, ela fala que só vou dar certo se eu for advogada, né? Quer dizer, quais são as relações também que a gente está trazendo para nossas vidas? O alto amor diz, inclusive, sobre precisar cortar a gente que hoje não faz bem pra gente. E é difícil, mas possível, necessário, a longo prazo. E essa questão do auto-amor, ela está muito relacionada também à nossa capacidade de reconhecer os nossos limites e expressar os nossos limites, né? Porque se uma pessoa está sendo tóxica com a gente, ou às vezes eu vou até mais raso, tá? Às vezes a gente está tão fragilizado que ouve muitas coisas como uma ofensa, quando na verdade aquilo nem foi uma ofensa. Mas por que a gente se sente ofendido e por que a gente não consegue dizer que se sentiu ofendido? Porque, assim, nem tudo é uma relação de ganho ou perda. Será que se eu virar para uma amiga, para um namorado, para alguém da minha família e dizer, olha, quando você fala assim comigo, eu me sinto chateado? E é isso. Mas às vezes isso é difícil para a pessoa, né? Porque ela não tem consciência nem do que é que ela está sentindo. É como se a gente tivesse crescido com o entendimento de que é feio sentir qualquer coisa diferente da alegria e do contentamento. E eu acho que esse é o grande ponto que faz com que muitas pessoas fiquem presas nos prazeres momentâneos. Porque se eu estou o tempo todo aqui afundada naquele prazer instantâneo, né? Eu estou o tempo todo alegre, feliz, contente. Aí, tipo, acabou a pizza, eu vou ficando triste. Aí eu tomo mais uma cerveja, aí eu vou ficando mais alegre. Aí eu compro uma roupa nova, eu vou ficando feliz de novo. E a pessoa vai fazendo assim, em ciclos de altos e baixos o tempo inteiro, porque ela não pode lidar com nenhuma emoção diferente. Quando todas as emoções são primárias, são importantes, elas fazem parte da nossa construção. Uma energia de raiva bem utilizada, ela é energia motriz para que a gente crie impulso para sair daquela zona de desconforto e mude a nossa vida, né? Uma energia de ansiedade, às vezes ela nos mostra um padrão que está incômodo e que a gente pode fazer diferente, ou que a gente está pensando demais no passado, ou pensando demais no futuro e precisa se conectar com o presente. Então, cada uma das emoções, a meu ver, elas têm uma função real na nossa vida. Mas por que a gente tem tanta dificuldade de aceitar as emoções, né? E aí é incrível, né? Porque assim, a gente
canalizou, direcionou o assunto em primeiro momento para as mulheres, mas as mulheres não são tidas como os seres mais emocionais, mais emotivos, e hoje em dia as mulheres estão cada vez mais duronas, mais vestidas de uma capa do tipo, eu dou conta, então eu não posso expressar emoções. Sim, tudo isso é muito bacana. Primeiro porque a gente não é ensinado a lidar com nossas emoções quando nós somos crianças. Quanto gerações mais novas, menos dificuldade, porque já recebeu um outro processo de vida. Então, os pais já saíram muito cedo para trabalhar, porque precisam pagar contas, enfim, cada um dentro do seu processo, mas muitas vezes não tem os dois pais juntos. Então, essa criança, ela chega e, você imagina, a mãe chega cansada, a criança está lá gritando, chorando. Essa mãe, muitas vezes, nem sabe que ela precisa chegar para o filho e falar, filho, você está chorando por quê? Eu não sei, porque a criança não sabe. A criança pequena não sabe que ela está chorando às vezes. Ela não sabe quando ela fica chateada. E essa mãe precisa ensinar, esse pai precisa ensinar, essa família precisa ensinar para essa criança o que ela está sentindo. Que a gente não recebe. Nossos pais não tiveram essa informação, automaticamente a gente vai reproduzindo algumas coisas, e salvo muita gente que faz curso aí e vai ter uma linha, não sabe o que explicar as emoções. O que a gente quer? A gente quer uma criança que não grite, que a gente está calma. Aí a gente fala, não, né, não pode gritar, não é assim, vamos reprimindo, vamos reprimindo. A gente grita para dizer para ela não gritar, né? Que é o pior de todos. Exatamente. É esse nível. E aí a criança vai aprendendo, então, que ela não pode expressar as emoções, logo não vai saber o que é quando chegar em certas idades. Adolescência, ninguém explicou. Só explicou que o comportamento que ela tinha que ser aqui, que é o quieto e obediente. Não corre, obedeceu. Não grita, obedeceu. Não faz. Gente, isso é geral, assim, tá? Assim, claro que cada família tem esses processos, mas isso é uma coisa que aparece muito no consultório, de pessoas tendo muita dificuldade de lidar. O que acontece no processo das mulheres? A gente, de fato, é mais emocional. De fato, assim, não é um problema. Mas isso sempre foi visto como ruim. Qual é o símbolo da mulher guerreira? O símbolo da mulher que faz tudo e a lágrima nem desce. Ela aguenta todos os problemas da família, resolve todos os problemas da família, e essa é uma mulher forte. A gente viu isso o tempo todo. Qual é a mulher forte? A mulher que dá conta de tudo. A gente vê assim, mãe catou latinha a vida inteira para o filho se tornar médico. Olha que mãe forte. Quer dizer, ela nunca reclamou. E aí, o que parece? Que quem reclama é fraca. Sim, é o sexo frágil, né? Quem chora é fraco. Quem chora, quem demonstra, não sei se a realidade de vocês tem um pouco disso, mas eu estou muito emocionada, eu sou uma pessoa que não merece ser levada a sério, porque minha emoção está ali, toda colocada dentro desta relação. Então, você não merece, é muito. Não, emoção demais, eu não dou conta. Não, porque você tem que fingir que você não gosta para a pessoa gostar de você. Olha só que você tem que fingir que você não gosta para a pessoa gostar de você. E são coisas que a gente vai crescendo ouvindo, porque a gente sempre demonstra. E os homens crescem mais ouvindo isso, nesse sentido. Agora que é coisa de mulher. Exatamente. Então, como a gente vem numa sociedade hoje, para a gente ter conquista algumas coisas, a gente precisa se equivaler ao homem, a gente também está reprimindo nossos sentimentos. Porque também o homem que é ok de existir, é o homem que não chora e o que nem demonstra sentimento. Sim. Então, se a gente precisa conquistar um certo padrão social, dentro do trabalho principalmente, a gente precisa não chorar. Se vocês assistirem, sei lá, qualquer temporada de MasterChef, principalmente as primeiras, que é um lugar que é muito dominado por homens, né? Vai ter lá uma mulher
emotiva, porque, enfim, uma pressão do caramba, você tem que fazer pratos ali. E se você chorar, vai ter um comentário de alguém. Mas você tá chorando. Aqui não é lugar para chorar. Você tá abusando sabe, do emocional. Aqui não é lugar para ser. E aí a gente vai fazer o quê? Reprimir nossos sentimentos. Entender que aquilo é ruim. Aquilo não é benéfico. Isso começa a atingir primeiro os homens e agora a gente está começando a ser atingido por isso também. Sim, sim. Isso é fogo porque, assim, aqui a gente tem 2 pontos, né? Um é essa condição que veio com o capitalismo, com a necessidade da mulher ao mercado de trabalho, com essa competitividade entre as mulheres e os homens e uma série de fatores, mas isso causa uma despolaridade muito grande entre as energias masculinas e femininas. E para quem não está muito habituado a ouvir esse assunto, isso não tem nada a ver com opção sexual e nem com gênero. É o yin e o yang. Todos nós temos as 2 polaridades. A polaridade masculina, ela está mais atrelada ao prazer, à paciência, ao estado de presença, é o sentir. Enquanto a polaridade masculina, ela está muito mais relacionada ao prover, ao proporcionar, é o fazer, é o executar. Então, a nossa energia feminina sente, identifica o que é importante para a gente, e a nossa energia masculina, ela vai identificar as formas daquele plano ser posto em ação, daquilo fazer acontecer. Então, quanto mais as mulheres se colocam nesse patamar de produzir, 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 produzir de forma desequilibrada, elas mais se desconectam do feminino e do corpo. E isso causa alterações hormonais. Tanto que já tem estudos que comprovam é uma área que eu ainda estou estudando, não tem como aprofundar muito aqui, mas já existem comprovações de que essas doenças do trato feminino, câncer de útero, ovário, problemas nos seios, etc., elas estão extremamente conectadas com essa desconexão da energia feminina. E por outro lado, a gente tem muitos homens já altamente na polaridade feminina, porque o universo busca equilíbrio em tudo, né? Então, para a gente se relacionar, se uma mulher está muito no masculino, o cara vai ter que ficar muito no feminino, porque senão ele não vai conseguir chegar junto. E aí começa uma infinidade de problemas. Mas como o papo aqui não é relacionamento, não vamos aprofundar muito nisso, né? Mas é um pano para manga. Que Deus que me livre. E aí fica assim. Mas isso também é de autoimagem, sabe? Para além, né? Eu lembro que a gente entrou nesse assunto um dia com uma amiga nossa, né? Que ela falava, não, porque eu quero homens assim. E aí quando ela falava sobre os homens que ela queria, ela estava no mesmo nível que os homens que ela queria. Então não tinha um equilíbrio, sabe? Não tinha um equilíbrio. Mas nesse momento ela não tinha autoimagem de como ela agia. E isso a gente não está falando que nós temos que ser dependentes dos homens, não. Mas entender que podemos ser mulheres independentes. Sim. E nos conectarmos com o nosso feminino. Tá? Exatamente. Não é questão de precisar do outro. Se nós somos seres relacionais, a gente precisa viver em sociedade. E isso independe até de relação amorosa, né? Nas relações familiares, nas relações profissionais. Uma mulher conectada com o seu feminino, ela produz com muito mais efetividade. Assim como o homem conectado no masculino dele saudável, ele vai ser um melhor homem para a família dele e um melhor profissional. Então, isso vai para muito além, gente. E ó, eu ainda digo isso porque eu estive nessa despolaridade durante muito tempo na minha fase de desequilíbrio. Eu tive muitos desequilíbrios nessa vida, não é à toa que de tanto aprofundar nessas técnicas eu falei, opa, acho que o mundo precisa conhecer um pouco disso também, porque eu sou outra mulher hoje. Mas esses dias eu encontrei com uma amigona de infância que eu não via há muito tempo, desde antes da pandemia, e a gente entrou nesse assunto e ela falou uma coisa muito sensacional para mim, que ela via em mim, quando a gente era moleca, como se fosse um grande ruído de imagem. Uhum. Eu vou tentar reproduzir as palavras dela, mas foi algo assim, que eu era
feminina no gesticular, no jeito, na maneira de me vestir. Mas na verbalização e a forma como eu interagia com as pessoas, era como se eu estivesse botando pão na mesa. Era uma maneira arrogante, bruta, sabe? Não tinha a conexão com o sentir. Era só tipo, quero isso, quero agora, me dá mais uma cerveja. E eu lembro que na época eu tinha muito isso de tipo, não consegui me relacionar com um determinado padrão de homem, que era o que eu achava mais interessante, mas não tinha condição daquele tipo chegar perto de mim, porque eu tava de igual para ele, exatamente o que você exemplificou. E é isso. E aí não tem equilíbrio, porque a gente sempre. E não tem problema, né? Mas é entender, pô, se eu sou assim, eu automaticamente vou atrair realmente outros tipos de pessoas. E como a gente está dizendo, isso não tem a ver com orientação sexual, não tem a ver com identificação de gênero. É parte muito, de fato, de como você se sente, dentro do que é, inclusive, feminilidade para você. Sim. Não existe um padrão de feminilidade, mas o que é o sentir? O que é você se guiar pela sua intuição? O que é você entender os processos emocionais ali? E, opa, é isso aqui. O que é o padrão de mulher forte para você? Se o padrão de mulher forte é uma mulher que não chora, logo você também não vai querer chorar, porque você vai se sentir fraca. Porque você vai associar choro à fraqueza. Isso não é. Não existe. E essa questão de força também é muito sensacional, que encaixa bem aqui no nosso tema, voltando já para ele. Um dos grandes causadores de obesidade, quando a gente vai buscar lá questões inconscientes, é a necessidade de ser forte que uma pessoa criou. O inconsciente dela teve algum gatilho em algum momento que disse para ela que ela precisava de força. E aí ela começa a comer muito mais do que ela precisa para formar um corpo forte. Só que esse corpo forte não é um corpo forte de músculos, né? É um corpo com excesso de gordura, como se aquela gordura fosse uma camada de proteção. Como se aquilo pudesse protegê-la das dores do mundo. Isso é muito doido, né, gente? E é isso. Como é que lida de novo com as dores, né? A gente entra nesse ciclo de processos, mas é um processo de autoimagem, quando você... todo mundo tem algum momento que vai segurar uma situação difícil, e vai se ver como uma pessoa mais forte, e também vai precisar chegar no colo de alguém e chorar, porque faz parte do nosso processo de ser humano. Se a gente vê isso como algo ruim, tira de nós esse processo de entender nossas emoções, de aceitar nossas emoções, porque aceitando com totalidade é que a gente consegue mensurar o nosso comportamento para com essas emoções. Todo mundo sente raiva, mas nem todo mundo agride. Nem todo mundo grita. Mas se você aceitar que você é uma pessoa que sente raiva, você vai começar a direcionar, opa, dá para fazer isso aqui com a minha raiva. Então, como é que você se olha? Tudo isso é autoimagem. Como é que você se enxerga? Como é que você busca melhorar esse olhar? Precisa aceitar. Então, a autoaceitação vem de autoamor, mas também de entender que tem coisas que precisa abraçar para você poder direcionar. Sim. Se a gente não identificar, a gente não consegue achar uma solução para aquele problema, né? E nem começar a praticar. A prática, ela vai começar devagar e você vai começando a praticar até... Eu não digo praticar exercício físico, eu digo praticar o autoamor mesmo. Praticar a melhora da autoimagem. Todo dia um treino, todo dia um treino. Todo dia um olhar de... Você é uma... A gente tem visto muito na internet, né? Você é uma grande gostosa. Não sei se você já viu esse termo, né? Você é uma grande gostosa. Então, todo dia você falando isso para você, olhando o seu corpo, olhando quem você é como pessoa, para você começar a buscar esse processo. E é constante, assim, Esther, é constante. Assim, sabe? O tempo todo, em todos os momentos da nossa vida, a gente vai ter um olhar sobre isso. É claro que às vezes a gente
está tão no processo de dificuldade que a gente vai demorar mais tempo ou vai buscar mais recursos, porque aí a gente está começando a se entender. Mas a partir do momento que isso fluir, vai ser mais fácil não entrar nesse padrão antigo de se olhar com, enfim, de uma forma ruim, se achar menos capaz ou menos merecedor. E depois que você começa a praticar o processo, você já começa a identificar, hoje eu estou naquele dia. Aí você se deixa levar um dia e depois, não, opa, hoje já vou começar a mudar. E acho que o grande trabalho, muitas vezes, da psicologia também é isso. Às vezes tem, vou passar anos. Não, vai passar um tempo até você sentir força para se tornar uma pessoa mais resiliente com algumas situações. Que é isso, passar por tempestades. Porque a vida sempre a gente vai estar um dia muito bem, daqui a pouco a gente vai estar lá embaixo, a gente vai estar com raiva. A vida é em movimento. Sim, estamos num plano de provas e expiações, né, gente? Não vai ser dessa vida que a gente vai sair Buda, iluminado, infelizmente, mas se fizermos a nossa parte, se nos autoconhecermos, a gente vai sair um pouco melhor, né? E essa questão que você falou é muito legal, porque a gente vai mudando numa espiral. Então a gente começa a enxergar determinadas coisas de um ângulo diferente. Como a gente já aprendeu a lidar com aquilo, fica muito mais simples perceber, opa, eu tô entrando naquele padrão de novo, e eu já sei que aquele padrão não é saudável, não é o que eu quero. E aí você muda, você sai dele. Ó, deixa eu ver aqui, o Francisco está falando aqui com a gente, né? Que ele gostou disso de autoimagem e que, peraí, que sumiram as mensagens, que ele acha que está nesse processo. Gente, vocês que estão online aqui com a gente, alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Seja sobre técnicas energéticas ou a parte de psicologia com a Estefania. Deixa eu ver há quanto tempo a gente já está de live, porque a gente gosta de um papo, né? Ó, já são 10h17. Tá uma delícia ficar aqui, mas a gente não vai fazer com que vocês virem à noite com a gente, né? Afinal de contas, hoje ainda é segunda-feira. Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa, aproveitem. Perguntem que a gente está aqui para responder. Sim. E caso venha uma pergunta depois, ou você que aí está assistindo gravado, pode mandar mensagem para mim pelo direct, pode mandar mensagem para a Stephanie também. Stephanie, onde é que você está atendendo agora? Fala aí para a galera, porque a gente tem gente precisando de psicólogo, né? Sim, atualmente estou atendendo só online, né? Então, o que facilita muito. Sim. E olha, tem gente que acha que não ia conseguir fazer online de jeito nenhum, e eu tenho pessoas que migraram por N motivos e agora não abandonam online de jeito nenhum por conta da flexibilidade. Essa é questão do tempo. É a Esther que está falando com a gente, não é Francisco. Desculpa, é porque o primeiro nome que aparece aqui é Francisco. Então, online. Então, quem quiser fazer uma sessão, pode falar comigo. Eu assisti a live, quero fazer uma sessão, quero experimentar, saber como que é. Pode entrar em contato comigo, que a gente marca. E, enfim, tem à vontade também para fazer sua pergunta, se quiserem hoje. O online te dá um pouco mais de flexibilidade em questão de horário. Então, eu vejo que muita gente que estava ali no presencial e que migrou e conseguiu se desenvolver muito bem. Tá? Sim. Agora, claro, quem quiser presencial, aí acho que a gente pode indicar outros colegas profissionais. Mas o online ele veio com a pandemia para facilitar muito, né? Desde a pandemia eu também só atendo à distância. E, gente, é outra vida. A gente economiza em transporte, em tempo de deslocamento. A pessoa está lá no conforto do lar dela, onde ela escolhe fazer o atendimento. Mesmo para quem tem ainda um pouquinho de resistência, eu recomendo experimentar. Olha, tem sido muito bom, assim. E é isso. Pessoa, às vezes, essa correria do dia a dia que às vezes as pessoas estão, elas conseguem tirar esses 50 minutos que elas também não precisam se deslocar e não precisa, não, consigo no horário. Vamos lá. Eu particularmente, para psicologia já tinha online, mas popularizou em muito, que já era uma coisa que já ia acontecer no futuro, essa popularização dos processos online. Assim, já iria acontecer.
Tanto que muitas técnicas, por exemplo, já pode fazer à distância. Quer dizer, Sim. nem tinha ainda o online e já podia fazer à distância. Com o online só permitiu essa aproximação. Bom, se eu acho que, por enquanto, nenhuma pergunta. Eu acho que nós podemos encerrar. Stefania, muito, muito obrigada por estar aqui comigo, por ter aceito esse convite. Esse papo foi maravilhoso. A gente poderia fazer várias continuações dele, inclusive, porque ele estende, que é uma maravilha. Adoro. Muito obrigada pelo espaço, pelo convite. Sempre um prazer estar conversando aqui com você. É isso, a gente ficaria horas. Se os seguidores tiverem também ideias de tema, quiserem que a gente volte a bater um papo, estou super aí à disposição para futuros momentos. Isso aí. E o pessoal que está assistindo aqui a gente, tá? Gratidão pelo tempo de vocês. Que bom que vocês ficaram aqui com a gente. Se vocês curtiram essa live e quiserem compartilhar com outras pessoas que vocês acham que também podem se beneficiar desse papo energético, fiquem à vontade para isso. Pode marcar o pessoal aqui, pode enviar o aviãozinho. E qualquer dúvida, a gente está por aqui, tá bem? A Lúcia falando que o online desconstrói igual. Esther, obrigada pela sua participação. Gente, uma boa noite. Eu vou deixar essa live gravada, tá? E até a próxima. Até a próxima. Beijo, Stefania. Obrigada, amor. Obrigada.